Olá, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui novamente com o nosso programa Falando com Magia, sempre trazendo uma perspectiva nova, uma perspectiva ecumênica, como eu gosto de dizer, sobre aquilo que a gente entende que seja a espiritualidade, sobre o que seja o transcendente, sobre o que sejam as coisas do lado de lá. Hoje a gente vai estar conversando novamente com uma pessoa muito especial, que é o Jean Vallelan, o Rogério Freitas, que está aqui com a gente, e a gente vai procurar abordar nesse programa de hoje o impacto, o serviço ou desserviço que eventualmente a religiosidade humana deve estar trazendo aí para o nosso futuro, para o nosso aprendizado, para a maneira como é que a gente enxerga a vida. Rogério, prazer enorme estar aqui com você novamente, irmão. Muito obrigado. Alegria imensa. Muito obrigado pelo honroso convite de poder mais uma vez estar aqui junto com você, seu público, para refletirmos sobre os painéis da vida. É verdade. Rogério, você não carece de apresentações, mas sempre é importante aqui para uma ou outra pessoa que eventualmente ainda não conhece a tua obra. O Rogério, ele é escritor, palestrante, ufólogo. Sabe que eu esqueci de falar ufólogo com o Narras? Esqueci desse detalhe. Todos nós somos entusiastas aqui do que está do lado de lá. Com mais de 40 livros publicados, é uma das pessoas que mais tem colaborado com o que a gente entende que seja o novo nesse caminho do transcendente e tem trazido aqui um conjunto de informações e de revelações que carinhosamente todos temos chamado de revelação cósmica. Essa revelação que tem trazido aí uma perspectiva totalmente nova de onde viemos, para onde vamos, quem somos, essas questões filosóficas que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de ouvir as coisas que a gente está falando hoje sobre esse assunto. Rogério, em geral, as pessoas, quando a gente fala do lado de lá, como carinhosamente eu gosto de chamar, a maioria esmagadora sempre associa isso à religião, que foi a forma como todos nós procuramos nos religar com essa história até hoje. Comenta um pouquinho disso, o que você entende que é esse processo chamado religião que todos nós amamos de paixão. Thomas More, lá atrás, escreveu um livro chamado Utopia, em que ele sonhava que numa ilha distante haveria um governo que iria conseguir produzir uma forma de coexistência entre os seres humanos, né? E como aquilo nunca tinha acontecido nas páginas da história da Terra, o nome Utopia então passou a significar essa eterna busca nossa de associar ao fenômeno que a gente chama de vida a sensação de dignidade, de decência. Como nunca se conseguiu isso na Terra, as religiões sempre tentaram, e ainda que o Mauro seja mais recente, as religiões começaram lá atrás, as mais clássicas, vamos assim dizer. As religiões sempre tentaram, através de um niilismo barato e estéril, né? E o cristianismo é que mais fez isso, não Jesus, necessariamente, ainda que ele também tenha colaborado com isso. É o niilismo aplicado à vida terrena que o cristianismo nos legou, é no sentido de que a gente não deve esperar nada nessa vida, porque utopia mesmo, ou seja, vida boa, digna, decente, só no céu. Isso não se faz. Isso não deveria ter sido feito. Como ser humano, como cidadão político, eu acho belíssimas as bem-aventuranças de Jesus, mas acho que a turma não compreendeu direito. E acho que o próprio Jesus deveria ter feito um complemento, mas, vamos assim dizer, profundo, valorizando a jornada da vida terrena como sendo o momento da gente construir as nossas utopias, e não
nos tornarmos preguiçosos, resignados, conformados com a vontade de Deus, entre aspas, e esperarmos colher as flores ou os frutos de uma utopia depois da morte. Desgraçadamente, desafortunadamente, a nossa racionalidade foi convidada a ser burra, pouco inteligente. Porque, assim, os bons teriam que ser conformados. E esse conformismo, né, de não produzir revoluções, de não produzir nada, de se resignar, é um prato cheio para as próprias leis da evolução terrível da qual somos parte, em que o forte sempre vai imperar sobre o fraco, e o fraco resignado aí, é que a coisa fica boa, porque os fracos beijam o próprio pé que os pisa. Que o sustenta. E ainda chama isso com nomes divinos, enfim. Né? As religiões nos desgraçaram, no sentido político, ainda que tenham contribuído, obviamente, ao longo das épocas, para um certo tipo de comportamento mais adequado do ser humano frente à vida. Né? Então, há esses dois campos, mas, hoje em dia, as religiões que foram úteis em alguns momentos do passado, ainda terem, em pleno século XXI, a surrada pretensão de ainda determinar os mesmos comportamentos, os mesmos valores, a mesma visão de mundo ultrapassada, ridícula, trágica até, aí se torna um desserviço terrível. Né? E a revelação cósmica, diferente de todas as demais, que sempre apresentaram, se não no seu escopo fundamental, mas pelo menos nas entrelinhas, uma utopia, uma esperança de futuro. A própria revelação espírita, coordenada por Kardec, traz isso. A revelação cósmica, diferente de todas as revelações para trás, ela é distópica. Porque ela se obriga a reconhecer, pela análise que a racionalidade hoje adulta da humanidade deveria fazer uso, e perceber que nada das utopias sonhadas ou anunciadas lá atrás se cumpriu. Tudo é distópico. Todos os processos falharam. A vida enfeiou. Nós nos tornamos seres humanos modernos, porém absolutamente primitivos, ainda continuamos. Então é distópico. Nós não temos sonhos realizados. Nós temos sobras de processos, às quais nos agarramos para poder continuar a tocar a vida. O próprio livro que eu lancei, Nem Deus, nem Darwin, nem Javé, A Evolução Possível. Esse último agora, o penúltimo. O penúltimo. Já teve Shiva. Sim, teve Shiva depois. E a Origem Esquecida do Yoga. A evolução não foi do jeito que Deus quis, ou Javé quis, ou Darwin detectou. É que foi possível acontecer. Tudo deu errado. Tudo está dando errado. E nós, humanos, estamos nos agarrando ao que sobrou para continuar a tocar a vida. Então, isso é meio distópico. Nesse sentido, falhamos todos. Inclusive, falharam os tais ídolos. Nietzsche, né? No Crepúsculo dos Ídolos, em que ele dizia que pegou um martelo, que seria sua arte de filosofar, e saiu quebrando todos os conceitos, ídolos aí no sentido de conceitos, de verdades entronizadas, para ver o que é que tinha dentro. E não tem nada. São sepulcros caiados, aparentemente belos por fora, mas por dentro só imundície. E a vida tornou-se distópica. É preciso construir novos sonhos, mas a gente só constrói novos sonhos no sentido adulto se soubermos nos libertar do fracasso dos antigos sonhos que não aconteceram. Como a gente ainda espera
que esses sonhos antigos se Ocorra. cumpram, a gente não renova o nosso pacote de sonhos. E nisso reside o fracasso da atual geração de seres humanos. Rogério, essa distopia... E da espiritualidade. Inclusive essa perspectiva que você traz de falência, de alguma redenção, que no fundo é o que todas as religiões procuram, eu não tenho a palavra melhor, vender como uma atividade fim do ato religioso. Deveria ser algo comungar, mas enfim, esse vender parece que explica um pouco melhor. Essa distopia da qual você fala, que eu me recorde aqui, o último que falou disso foi Nietzsche, que você acabou de citar, pelo menos com todas as marteladas possíveis, foi a figura mais nobre que nós vimos aí nos últimos séculos, que se arvorou a conseguir declarar que o rei está nu na questão religiosa. E aqui, sem falar da religião A, B ou C. Você sabe que durante o exercício do meu trabalho, eu me relaciono muito com pessoas de alta religiosidade. Pessoas, inclusive, que eu tenho o maior profundo afeto por elas. E, para ser bastante honesto, inclusive, bastante afeição, inclusive por algumas das fés, das liturgias envolvidas nos manuais, como eu gosto de chamar, que cada uma delas tem. E uma coisa que sempre é muito curiosa, que eu percebo nas pessoas, ou pelo menos eu tenho visto cada vez mais, é que aquelas pessoas profundamente dogmáticas com a religião, com exceção aqui de um ou outro expoente, a maioria esmagadora das pessoas está para a religião como se fosse um fato da vida. Ou seja, ela tem que ter uma família, ela tem que ter um casamento, ela tem que ter um time de futebol e ela tem que ter uma religião. Quando ela está fora do contexto religioso, ela se sente socialmente apartada. Isso é uma coisa muito curiosa que a religião ou as religiões conseguiram fazer com isso. E eu vejo realmente isso como uma grande dificuldade, porque o indivíduo se sente apartado, não necessariamente com a fé que está professando, com a deidade que está envolvida, mas com o próprio ser humano. Ele se sente melhor quando ele comunga com outros e aparentemente ele está dentro de uma torcida. E como toda e qualquer torcida, com exceção de você, ninguém quer ser torcedor do Mecão. Todo mundo quer ser do Corinthians, do Flamengo, né? Questão de bom gosto. Exatamente. E aí começa a ter esse senso de pertencimento com aquilo que é grande. Mais um outro desserviço que, a meu ver, sempre são colocadas nas religiões. E quando eu olho esse pacote de liturgias, os manuais do bem viver, que aqui também vou ser generoso, que as religiões deveriam estar procurando o indivíduo, levar o indivíduo para frente, são realmente textos muito bonitos, muito esclarecedores e realmente tem ali alguma coisa de um embasamento filosófico, existencial, positivo para o ser humano. Mas eu vejo, rapaz, que na figura dos sacerdotes é que está o problema. Mais até do que a própria religião, o conceito em si, aqueles que se arvoram de dizer esse manual, esse pacote de verdade é que é a verdade, ali que a gente vê realmente um grande desserviço, eventualmente pelo corporativismo que é necessário em toda e qualquer religião, né? Falando agora um pouco de futuro, para onde que você enxerga que a humanidade vai dentro desse cenário? Ou seja, ela ainda comunga disso, de uma certa necessidade de socialização. Honestamente, a fé para muitas pessoas, eu digo isso inclusive, é um beneplácito da vida, né? Você tem que comungar com alguma coisa para retroalimentar a esperança, porque a realidade realmente ela é muito difícil, mas vamos tentar sair um pouquinho do que é o caminho que elas dizem para a necessidade disso. A religião ela tende a continuar sendo uma necessidade ainda para o ser humano, observando as pessoas como você observa muito bem, que eu sei que você é um profundo conhecedor do ser humano. Para onde a coisa vai? A religião é tremendamente importante. E nós não valemos pelo que aparentemente somos identitariamente falando. Mas espiritualmente nós valemos pelo como a gente vive a nossa vida, seja numa religião ou fora desse contexto. Se você for religioso e viver sua religião de forma digna,
decente e produtiva, espiritualmente está maravilhoso. O problema é que as religiões, em vez de se tornarem uma prática proativa, se transformarem em refúgio e diminuem as pessoas que ali se refugiam. Ao corporativismo, você fica refém disso, daquilo. Então, assim, hoje, nós, seres humanos, do tipo de ser humano que existe na Terra, e que não é o mesmo tipo de ser humano que vai existir no futuro, é dependente exatamente dessa sensação de pertencimento. Eu tenho que pertencer a um grupo religioso, porque isso seria uma das componentes essenciais da vida, quando não é. Está sendo. Mas para gerações futuras que aí vêm, eles buscam, esses espíritos que estão chegando, buscam espiritualização. Mas as religiões não estão dando o tipo de espiritualização que essa turma busca. Então, fatalmente, as religiões vão ser ultrapassadas pelo niilismo que praticam. O niilismo aí é pelo fato de tornar a vida humana medíocre, uma obediência automatizada, o que os tais sacerdotes, né? Levam rebanho daqui para lá. Esse conceito de rebanho e um sacerdote, um pastor, isso funcionou muito bem em termos de parábolas no campo da nossa educação, mas na prática da vida, a falência disso para as pessoas pensantes é total. Mas para as pessoas não pensantes, e existe esse tipo de ser humano, infelizmente a maioria, esses delegam, transferem a responsabilidade, que seria sua, para os tais sacerdotes, dizendo o que é certo e o que é errado. Mas nós estamos numa transição em que isso aparentemente ainda domina o panorama da nossa vida, mas isso não tem sobrevivência. Por quê? Pela distopia que nós estamos vivendo. Os discursos enganadores não são mais só dos políticos, são dos sacerdotes. Na verdade, descobrir quem engana mais aqui é um processo que requer maestria. Porque é um engodo no sentido de jamais ofertar o bom produto, seja na área política ou na área espiritualizante daquela religião. Mas a tal da fé faz com que a gente se sinta confortável com a narrativa que escuta, e ainda que essa narrativa não tenha nada com a realidade, a gente a ela se agarra e sobrevive, por isso mantém o sistema corporativo funcionando. O sistema corporativo da fé, não é nem mais religião, é da fé numa narrativa. Isso está com seus dias contados, torno a dizer, porque como a gente estava refletindo antes, como nada, entre aspas, tem acontecido no sentido de firmar o bem como sendo uma coisa divina que viria, Deus está no comando, então ele vai ajeitar tudo, né? Nós, torno a dizer, humanos, nos agarramos ao que sobra para nos levar adiante. E só há uma coisa sobrando para nos levar adiante. Isso chama-se progresso tecnológico. Com todas as falências, com todas as falhas em todas as áreas, o progresso tecnológico está voando. A cada dia que passa. Isso. E está levando. Então vai levar o ser humano para viver fora da Terra. Vai levar o ser humano a ter experiências no metaverso, que é você viver no seu universo pessoal, tecnologicamente vinculado a todo um sistema corporativismo que você vai viver ali dentro. Ou seja, o progresso tecnológico vai socializar uma série de pertencimentos que irão substituir aquela sensação de pertencer a uma religião como sendo o mais importante da vida. Isso aqui vai ser substituído. Isso não é profecia. Isso é você estudar os cenários possíveis, dos desdobramentos do que sobrou, que está progredindo, que é o progresso tecnológico, e isso é inevitável, nesse sentido. Na hora que você olha para o mundo e vê, hoje em dia, um acordo tácito que a Igreja Católica, através do Papa Francisco, conseguiu costurar com líderes sunitas, xiitas do Islã, com o budismo, com o protestantismo, com os ismos que todos falam de religião. Uma coisa ecumênica, uma coisa bonita. Mas assim,
como deu tudo errado, a gente está sempre agindo tipo a carta de Temer. Quando a coisa vai explodir, aí aparece uma carta Temer, uma carta Papa Francisco, um acordo de mediocridade de última hora, para esticar essa corda. Que estica a corda e nós empurramos para debaixo do tapete os problemas de sempre e vamos. Engraçado que a gente continua pisando no tapete, o tapete se movimenta, a gente fica com o chão meio desequilibrado, mas vamos em frente. Isso tem um fim, tem um deadline, tem um limite. E esse limite é imposto pelos problemas ambientais, será imposto pelos problemas ambientais e viróticos que vão ainda começar a acontecer. Quando o degelo for total na Antártida, na Groenlândia, e novos vírus que estão, bactérias, protozoários que estão lá embaixo começarem a dar suas risadinhas, ou seja, o mundo ainda vai ser açoitado por uma série de processos em que não haverá o Deus da crença dos humanos, um Deus está no comando, irá nos proteger, a noção de que estamos órfãos será inevitável, mesmo visitado por extraterrestres, a gente vai perceber que ninguém vai fazer nada por a gente, somos nós que temos que aprender a fazer, e a gente vai ter a terrível certeza de que só a tecnologia nos leva adiante. Mas tecnologia sem progresso moral é também um tiro no pé, sem tamanho, porque quando você é dono do processo tecnológico, quando isso não é socializado, é um bilionário que é dono de um processo de mandar pessoas para a Lua, para Marte, para não sei o quê, quando isso é vendido, é complicado. 1% da humanidade tem cerca de 95% da riqueza planetária. Já diminuiu. Deve estar 0,5, alguma coisa. 99, eu fico dizendo 95 para brincar um pouco, 1%. Né? Pois é. Mas assim, isso não tem como ir muito adiante. Ou tem o progresso da humanidade, se resumirá ao progresso da elite humana. O que é terrível a gente admitir isso. Mas sob a perspectiva da lei da evolução, é isso mesmo. Os mais fortes é que sobrevivem, os mais fracos que se explodam. Como nós nunca conseguimos criar um sistema, nem religioso, nem político, que cuide dos mais fracos, porque a própria religião diz, não, os mais fracos aceitem tudo, rezem para Deus, confiem no céu, vai ter o seu mérito. A vida na Terra sempre será distópica e esse é o drama. Nós somos uma população, um rebanho condicionado à utopia. E a gente não reconhece a distopia, ainda que viva o tempo inteiro nela. Aí você estava dizendo acertadamente, Nietzsche, o último cara que colocou isso. Foi. De fato, Nietzsche foi o último a dizer, ei, o rei está nu. Só que, mais recentemente, Albert Camus, sim, ao escrever sobre o absurdismo, né, que ele, Kafka, Dostoiévski, Nietzsche são figuras que disseram, ei, o absurdismo é um painel da filosofia que une o conceito infantil que os seres humanos têm de que é um Deus perfeito a essa vida que esse Deus perfeito criou e que não tem nada de perfeito. É terrível. Esse é o absurdismo da coisa. A realidade não bate com o tipo de árvore que a gente espera. Mas as religiões, através da teologia, encontraram mil e uma maneiras de mentir, de criar explicações para que isso bata quando isso não bate. Isso que é a árvore e o fruto. Então, esses caras, ao falarem do lado absurdo que é ofertado à inteligência humana de ter que crer num Deus perfeito e olhar para a vida e dizer, uau, que Deus é esse? Né? Todos os seres vivos têm um péssimo hábito. Os próprios protozoários, que são a primeira forma de vida, os autótrofos ou heterótrofos, se alimentam de quê? Os autótrofos, Luiz, os heterótrofos de dejetos orgânicos, de fezes. Então, seja o ser vivo mais modesto,
micróbio, um microser biológico, já se alimenta de fezes para poder sobreviver. Até o ser humano, que somos a última espécie a surgir, a gente come o quê? Cadáver. Sim. Então, o absurdismo, na hora em que olha para a vida com olhos adultos ou lente adulta, né, diz, bom, isso não pode bater com a tese de que a árvore que produziu isso. Né? Mas isso é insuportável para os seres humanos utópicos, que foram condicionados a achar que, no princípio, tudo é belo, porque havia um Deus perfeito, ainda que hoje a coisa não seja bem assim, mas não, mas a vida é maravilha, é a dádiva de Deus, a gente tem que agradecer. Né? E a gente fica se enfeiando. Né? Eu morro de vergonha, vou só contar isso para voltar para... Eu acho que eu até falei isso outra vez. Quando o professor Hermógenes, sim, grande Hermógenes, ainda estava aqui conosco, hoje ele continua conosco, mas é espiritual. Às vezes Hermógenes, quando ia Natal, ele me ligava e a gente ia almoçar num dos hotéis ali da Via Costeira, onde a proprietária do hotel sempre tinha lá um quarto disponível para Hermógenes, sempre que ele quisesse ir lá. Aí a gente estava conversando, aí chegava o almoço, Hermógenes, eu acato, eu aceito, eu agradeço. E eu ficava olhando assim, e eu não dizia a mesma coisa que ele. Aí, a primeira vez que ele fez isso, que ele viu que eu não disse nada, ele abriu um olho assim e olhou para mim. E eu morrendo de vergonha com a minha feiura, mas eu não queria ser falso. Eu não quis repetir. Né? Aí lá para as tantas, numa outra vez que a gente também estava almoçando, ele esqueceu que fez lá a oração dele e eu calado. Aí ele disse, você não... Eu disse, não. Aí ele parou assim, eu disse, não, e não vou lhe explicar por quê, porque eu não quero ser mais feio além do que eu sou. Ele disse, você deve saber de coisas que eu não sei, né? Eu digo, não necessariamente, essas coisas que eu penso saber eu posso estar errado. Mas eu sou alguém feio, Hermógenes. Aí a gente brincou um com o outro, mas assim, chega um ponto em que quando você vai para o absurdismo, quando você estuda, quando você se aprofunda, você não consegue mais ser superficial. Você falou do absurdismo, que eu acho que talvez fosse a matéria mais importante de ser estudada hoje, ainda que muito difícil, até porque tem muito pouca gente adulta, de fato, como você colocou, e talvez essa seja a mecânica que faz funcionar ainda a religiosidade, a religião, de uma forma tão aguda ainda nos nossos dias. Você sabe que eu me envolvo muito com essas questões, tem muitas pessoas religiosas que trabalham, que estudam comigo. Então, via de regra, nas minhas aulas, nos meus cursos, nos meus atendimentos, eu lido com pessoas religiosas e que têm uma certa religiosidade. Essa religiosidade, muitas vezes, é o que faz com que ela acredite no transcendente, acredite que há uma manifestação qualquer disso. E, curiosamente, outro dia, descobri um aluno nosso que ele era pentecostal. E aquilo me chamou muito a atenção. E durante o curso ali, eu conversando com ele, até a hora que eu não me aguentei mais, eu falei assim, rapaz, como é que você lida com isso, né? Você está filiado, você é um religioso de uma das religiosidades mais contundentes que não admite outras coisas fora da caixa, né? E você está aqui aprendendo esquizoterismo comigo, como carinhosamente eu gosto de chamar. Como é que isso funciona? Como é que você lida com isso? E a resposta dele foi muito reveladora, inclusive, para que eu pudesse compreender um pouco mais de como é que a mente humana funciona. E ele me disse exatamente isso. Falou assim, Ari, ali está literalmente a minha vida. Minha família, meus pais, meus irmãos, meus amigos, absolutamente tudo do meu convívio social está lá dentro. Eu frequento, tenho até um bom relacionamento e gosto muito do pastor, aquela coisa toda, mas é aqui que eu penso aprender. Então ele conseguia separar isso, ele dava um senso de utilitarismo para a religiosidade dele, muito mais do que utilitário, absolutamente necessário.
E eu vejo muitas pessoas com essa visão utilitarista social, como eu comentei, ou com algum outro utilitarismo. Porque a realidade ela é tão distópica, como você colocou, que a mente humana ela necessita deitar no travesseiro de uma certa esperança de que haja realmente algo fora daqui, porque é muito difícil que essa realidade seja a realidade concreta. Ou seja, isso é um erro nosso. Nós, seres humanos, somos os errados, nós somos os caídos, nós somos os tortos, temos que aprender, temos que... questões todas de karma e tudo mais que você sabe. Esse senso, esse senso de despertencimento ao que é belo, bonito e verdadeiro, que foi colocado dentro do ser humano, é o que eu chamo da filosofia da vira-latice, que levou o ser humano para uma síndrome de vira-lata, para que ele se sinta cada vez mais e mais menor. Daí é um mar de oportunidade para qualquer ismo. Tem uma caixa que entre dentro dela e trabalhe. Inclusive eu arrepio dos livros da lei, como estão todas, porque isso não está ali. Olha, procure aqui na Bíblia, com exceção dos excessos aqui ou ali do Criador, que você conhece muito bem, próprio Alcorão, que eu sei que você é um grande conhecedor dele, tantos outros livros belos, ditos religiosos. A mensagem parece que é muito bonita, com exceção do mensageiro, né? Nesse caso específico, os mensageiros dessa mensagem parece que se apropriaram disso e fazem um mau uso muito grande. Eu comungo muito da sua opinião de que a tecnologia realmente ela vai ser a grande redenção dessa humanidade, e ao que tudo indica, ao que eu vejo das pessoas, ao que eu vejo da sociedade, isso que você pontuou como viver um metaverso, onde as pessoas vão procurar cada vez mais dentro do seu próprio ninho, do seu próprio nicho, ainda que de certa maneira socializados com outros, parece ser tendência mesmo. Cabe Deus aí dentro? Cabe. Essa noção de Deus, ela não existe todo sempre. Ela surgiu há cerca de 4.000 anos atrás na Trácia, né? Recentemente eu fechei meu último compêndio de estudos mitológicos e eu estava com 75 mitologias. São 20 aqui no continente americano, 16 na Europa, 13 na Eurásia, 12 na África, 8 no Oriente Médio e 6 na Ásia. São 75 mitologias que eu estudo a fundo. E essas mitologias todas representam o primeiro painel da construção do exercício do pensar humano, de tentar registrar a visão de mundo, né? E aí não existe conceito de Deus. Ou seja, o que de mais antigo existe, produzido pela mente humana, em termos de tradição oral ou escrita, esse nomezinho, Deus, esse conceito não existe. Ele passou a existir depois que surgiu na Trácia, há cerca de 4.000 anos atrás. Alguém criou esse conceito lá, né? Aí as traduções modernas sobre esse compêndio passado coloca Deus em todo lugar, e a gente pensa que esse conceito de Deus já vem, mas não é novo. Mas a humanidade não sabe viver sem esse conceito, ainda que isso seja só um conceito. A própria espiritualidade assimilou esse tipo de conceito. Mas esse conceito, será que não já veio da espiritualidade e foi semeado na Trácia? É uma possibilidade, mas eu penso que não. Porque o conceito que temos sobre Deus não bate com os conceitos mais profundos que existem na espiritualidade. O que foi apresentado no Evangelho, na revelação espiritual, um conceito de Deus como ser supremo, perfeito em todos os seus atributos, isso é uma lógica humana tratando de um assunto não humano. Isso está cheio de problemas. Mas para a gente parece que é o máximo em termos de conceituação, quando é só o aspecto primário dessa discussão. Mas seja lá por que for, isso vai, entre aspas, acompanhar, sim, os próximos passos da humanidade nesse metaverso que a gente está falando, né? Os próximos passos da computação, da evolução da engenharia computacional é o que a gente chama de
computação ubíqua é quando o chip estiver presente em tudo, nos postes, no chão, no sapato, na roda de pneu, no banco, no DNA. Em tudo. Então é tudo chipado, é tudo monitorado. Né? E junto com isso o metaverso, que é quando você vai colocar aquele computador aqui nos olhos e aquilo ali vai ali dentro vai ter o conceito de Deus, ali dentro vai ter igrejas, templos, mas durante um período. Quando a distopia carimbar no seu aspecto mais terrível, que são os problemas ambientais, e já depois de você ter convivido com seres de fora, ter tido um primeiro contato oficial, descobrir vida aqui e acolá, e cadê Deus? Aí nessa hora em que as utopias sobre esse conceito de Deus todas também fenecerem, e as gerações futuras... Aqui tem algum problema. Existe um monte de seres por aí, mas aí talvez esse conceito de Deus lá na frente tenha que ser repensado. Mas isso ainda vai acompanhar a humanidade. As religiões vão fenecer antes desse conceito. O sentimento que a gente vê nas pessoas quando elas se apegam profundamente a um conceito de Deus, é aquilo que eu chamo algo até muito legítimo, elas se sentem muito órfãs. Há uma orfandade, um sentimento de orfandade, dado de que ninguém aparece, dado de que ninguém está aí, então tudo cabe, inclusive esse conceito. E me parece que as pessoas se sentem melhor, suportam melhor a realidade dessa maneira, porque a coisa é tão ruim que é melhor eu acreditar em um conceito de Deus que melhor acomode aqui as minhas necessidades emocionais, a própria necessidade de comungar com alguma coisa, né? Tem muita, eu vejo isso bastante legítimo com algumas pessoas que elas comungam realmente com a sua própria fé, e eu não consigo deixar de ver beleza nisso, ainda que eu não concorde aqui e acolá com a forma como essas pessoas estão fazendo. Essa distopia da qual você comenta, e eu vejo que a gente está às portas disso, e muitas pessoas já estão vivendo literalmente desta maneira, vai tomar ares de realidade mais concreta assim que houver alguma manifestação qualquer, principalmente, supomos nós, de consciências ou seres que não habitam aqui com a gente. Eu fico imaginando o impacto que terá pela grandeza dessas consciências se manifestando, dizer assim, olha, de tudo que nós procuramos nós não encontramos nenhum Deus, não. Vai ser curioso isso. Uma palestra que eu dou, que eu digo, desculpe, Deus não está no controle. Para que eu dei esse nome, rapaz? Isso mexeu e mexe tanto com alguns fundamentos dessas pessoas, porque eu não percebia isso, mas eu dei um teco num dos pilares que a pessoa estava, e ela não aceita isso, não pode ser, alguém tem que estar no controle, não é possível que o acaso, como você coloque, ou o acaso seja a dinâmica realmente da vida. Essa conclusão realmente ela é muito triste. Você lembra daquela história daquele soldado japonês que passou um tempão numa ilha depois que a Segunda Guerra acabou, né? A impressão que eu tenho às vezes é que temos alguns bilhões de pessoas numa ilha lutando uma guerra que, se um dia ela teve, ela não tem mais. Mas mesmo assim é um refrigério para a alma saber que está defendendo algo, que está combatendo algo e que alguém livela de alguma maneira, apesar que a realidade seja totalmente o contrário disso. Na tua opinião, você acha que essa ilha vai caber tanta gente ainda? Tem bastante gente ainda com essa sensação de que Deus acode? A ilha foi engolida por um tsunami. Não vai ter mais chão para esse tipo de... Lá na frente não vai. Por um problema bem simples. Isso está atrapalhando a evolução. Porque o ser humano, ele pode ser como Edward Wilson,
talvez seja o mais proeminente biólogo da atualidade, professor de Harvard. Ele diz, olha, até agora o ser humano foi produto de uma evolução muito lenta, biológica, mas a partir de agora o ser humano pode definir o que ele quiser ser, através de outro tipo de evolução, seja CRISPR, que é a terapia genética de substituir a base nitrogenada de um códon. Biônica. Chipar a si mesmo, a questão biônica. Então o ser humano é que vai decidir. Não é mais a evolução biológica. As religiões dizem isso é perigoso, é brincar de Deus, ou seja, usa o conceito de Deus. Né? Aí, o fato é que nem que o ser humano não queira, a tal evolução que dizem que foi Deus que criou vai obrigar o ser humano a voar sem asa. Então ele vai ter que ultrapassar esse limite prudencial. Na verdade, ele já ultrapassou há muito tempo. Como? Através de progresso científico. Infelizmente, junto com o progresso científico, deveria existir um progresso moral, mas não tem, porque a gente não andou. Então, o progresso científico vai ficar na mão dos poderosos, na mão de figuras que podem se candidatar a Hitler 2, a Stalin 3, seja lá o que for. É a evolução humana que é desse jeito. E Deus, entre aspas, não aparece e a coisa continua. Então, assim, não vai ter ilha mais para isso. Porque o ser humano vai ter que... Christopher Locke é um poeta norte-americano. Ele tem uma poesia chamada Come to the Edge, Vem até a borda. Essa poesia em inglês diz mais ou menos assim: um mestre caminhando com 3 alunos, né, em cima de um desfiladeiro e caminhando na direção da borda do desfiladeiro. E os 3 alunos falando, e o mestre ao lado deles, coisa e tal. Aí quando os alunos percebem que estão chegando perto da borda, né, eles param, mas o mestre continua a andar e fica no limite do penhasco. Aí faz come to the edge, ou seja, vem até a borda. Aí os alunos, não, mestre, é perigoso. Eles, vem até a borda. Não, mestre, nós podemos cair. Aí o mestre disse, venham até a borda, e deu uma ordem. Os discípulos foram. Quando os discípulos chegaram lá, o mestre os empurrou no desfiladeiro. E eles aprenderam a voar. Então, retomando o que eu estava dizendo, o ser humano vai ser jogado desse jeito numa aventura tecnológica que ele vai ter que aprender a voar no sentido de ser o gestor das tecnologias. Ou então a inteligência artificial autônoma será. E escravizará o ser humano. Aí o filme Matrix fica brincadeira. Aí a questão é, e Deus nesse contexto? Então, não vai ter ilha para essa turma ficar tipo soldado japonês. E vamos assim dizer que os problemas ambientais vão provocar tsunami que vai cobrir tudo que é ilha aí na metáfora que a gente está usando. Né? Faço votos que sim, Rogério, porque a situação patética do ponto de vista existencial que as pessoas estão vivendo, com Deus, sem Deus, com a religiosidade, fora dela, você pode até entender a religiosidade como, ou pelo menos como eu generosamente acabo olhando, um refrigério da alma, né, algum lenitivo existencial, mas a realidade é muito mais forte que isso, né? Impiedosa. Impiedosa. Né? A qualidade ruim de viver da maioria esmagadora das pessoas, ela não comporta qualquer esperança que se tenha com alguma consciência para com elas. Meu Deus do céu, aqui utilizando o nome do próprio adágio, como pode que uma situação como essa, ela comporte ainda a percepção de que tem um Deus bom, amoroso, que tudo olha e que tudo vê. Bom, parece que está faltando algum nível de informação aqui. E impressionante é você perceber, por exemplo, nas mitologias que tu estava falando, nas 12 mitologias africanas que eu estudo, tem a mitologia dos Yorubais da Nigéria, sim. Em que eles dizem, tem Obatalá, que é um criador maluco,
Mas tem Olodumare, que é o ser supremo. Eles fazem uma distinção, sim, fizeram lá atrás, que hoje nós não fazemos. Misturamos o conceito de o absurdismo, o Deus Supremo, com a criação maluca. Eles, pelo menos, diziam, não, tem um Criador e tem um Deus Supremo. Isso é muito mais sofisticado do que o cristianismo apresenta, do que qualquer religião moderna apresenta. Sem dúvida. A gente perdeu esse elo de talvez entender hoje esse conceito de Deus de uma forma mais adulta, mais sofisticada. E parece que os nossos irmãos lá atrás, na África, já sabiam de algo que hoje nós não sabemos, cara. Você sabe que a mitologia Yorubá, conhecida aqui em Terra Brasília como a mitologia dos orixás, ou a religião dos orixás, ou como queira chamar, ela realmente tem esse viés. E logo no princípio que eu comecei a estudar e ler algumas das histórias dos orixás, as brigas que haviam entre aquilo, a primeira coisa que você imagina é que isso daqui foi uma forma poetizada, romanceada, que o ser humano, por não entender determinados comportamentos, colocou aquilo da forma como ele entendia na sua aldeia, alguma coisa assim. Hoje sabemos que não, que esses conflitos existiram, existem e durante muito tempo existirão, e a sofisticação em particular dessa mitologia, que aponta assim Olodum, como essa consciência suprema distinta de um criador local ou de uma consciência que tudo criou, curiosamente, também, ainda dentro dessa mitologia, sabe que ela é muito pouco dita também? É muito curioso isso, né? A mente humana, ela sempre gosta de tudo aquilo que entretenha melhor ela. Também tem essa outra perspectiva, também essa necessidade de permanentemente estar recebendo algum nível de entretenimento existencial para que faça com que essa coisa funcione um pouco melhor. Eu gosto muito de Ariano Suassuna, um conterrâneo bem pertinho de você, que Deus o tenha. E ele tinha uma relação de proximidade muito grande com a fé dele, com a figura de Deus, né? E ele dizia muito isso, se eu não acreditasse em Deus, eu seria um desesperado. Exato. Muito curioso vir de uma consciência que eu tenho a mais profunda afeição com aquilo ali. Foi um homem que um dia entenderemos o que é Ariano Suassuna. Bom, o Alto da Compadecida já fez um bom serviço para ele. Você sabe que eu acho que foi lá em Natal, que foi aquele, no interior do Rio Grande do Norte, que aquele. Tem algumas passagens ali que eu acho que são muito potiguares ali, que ele coloca. Aquilo. E ele fazia esses comentários, e o que mais me chamou a atenção disso foi isso. Se eu não acreditar em Deus, eu seria um desesperado. Então, a desesperança que vem junto com a desfiliação de algo divino, ela é insuportável para a maioria das consciências. Sim. Tem um poeta Gandhi também, não sabia. Gandhi? A visão do mundo dele tinha que ter, né? Deus. Formidável que seja. Outro dia eu estava vendo Burke, um dos maiores conservadores do pensamento inglês, que também tem. E também essa coisa, né? C.S. Lewis, em alguma medida lá atrás, enfim, grandes pensadores. Parece que há uma fronteira que ele se sente desconfortável de atravessá-la, ele não comete a ousadia de fazer determinados questionamentos. Bom, Nietzsche passou por todos, comprou todos os martelos, bateu em tudo e para ele tudo bem. Ariano Suassuna falava isso, né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Uma passagem lá de Leandro de Barros, que tentava dar nome aos bois, de por que é que essa realidade é tão desinteressante, como eu chamo, né? Eu procuro ser sempre elegante com as coisas, mas essa percepção de que quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto, de quem que é a responsabilidade. E o que é curioso é isso, é muito difícil você dissociar isso do pensamento de que se tudo veio, a árvore do fruto, como você colocou, se tudo veio do perfeito, se tudo veio do incognoscível, daquilo que não se compreende, é muito difícil aceitar que esse tamanho nível de barbaridade que nós vivemos também não seja fruto, né? Alguma coisa assim. Mas as evidências não são fortes, suficiente. As evidências, elas não são maiores do que a necessidade de ter esperança.
É o que, pelo menos, eu percebo. Mas eu sou muito pouco generoso com o corpo sacerdotal, que, no fundo, faz uso da melhor maneira possível para eles, talvez da pior maneira possível das pessoas, de reforçar esse sentimento, de se aproveitar desse tipo de situação. Me parece assim profundamente desumano isso. Eu sempre digo que das piores barbáries que eu sempre acho que a humanidade pode fazer é aproveitar da fé. Quando você se aproveita da fé do outro para isso me parece realmente uma coisa muito... Mas enfim, são ilações aqui de alguém que também pouco compreende por que essa realidade é dessa maneira, ainda que a gente acha que sabe pensar alguma coisa. Rogério, nesse processo que você vê tecnológico, eu vejo isso de forma muito iminente. Ainda que a palavra iminente precise ser ressignificada, porque os anos passam, as coisas em nada vêm. Você consegue, pela vivência que você tem e o que você enxerga, quão longe está essa borda? Quão longe está de jogar as pessoas para que elas comecem a forçosamente ter asas? Mas, num certo sentido, a gente já está voando. A gente já está em plena queda livre. Já passamos da borda. Scortetti, lá atrás, o grande fólogo, Gonzaga Scortetti, ele tem uma frase no livro dele que eu nunca esqueci. Ele disse: o que está de pé é o cenário de uma peça que já acabou. Boa definição. Né? Então, assim, nós estamos em plena tragédia grega que já acabou há muito tempo, mas o cenário está aí. Só que a gente não notou que a peça acabou. As distopias todas já se estabeleceram. Né? De novo, indo para Thomas More. Lá atrás, quando ele falou na utopia, a igreja anglicana bateu duro nele porque ele queria trazer uma coisa que era do céu para a terra. Olhem bem. Nem proibido. Isso pode fazer. Proibido. Aceite aqui, porque a igreja anglicana ou católica, seja lá o que for, é que salva as pessoas e conduz para lá, e chegando lá que vai ser o bem bom. Né? Esse tipo de maluquice, de absurdismo, esse tipo de coisa que batizar ainda para... Você renuncia ao demônio? Sim, o padrinho disse, porque nós somos frutos do pecado, todo mundo que nasce na terra é contrário à vontade de Deus, porque nasce por obra do demônio. Essas teologias criminosas nos impedem de perceber que nós já estamos em queda livre. A coisa já não deu certo. É porque no âmbito da vidinha da gente, algumas coisas ainda funcionam, a gente se sente bem e em segurança. Né? Por que os arianos, Suassuna diz, sem o conceito de Deus eu seria uma pessoa desesperada? É a sensação de você estar no avião e saber que lá na cabine tem alguém no comando. Se você souber que não tem como você se suportar dentro de um avião. Então, da forma como eu observo e vendo o que acontece na espiritualidade, que eu não posso traduzir porque ficaria uma coisa muito absurda de minha parte, uma vivência minha pessoal, eu queria ofertar como se eu soubesse do que as outras pessoas não sabem, então eu fujo disso. Mas acontece que eu penso que eu sei. A distopia também está se estabelecendo lá. Porque não tem como se manter com alicerces falsos uma estrutura sólida, cara. Tem hora que desaba. E já desabou. Não vai desabar. Já desabou. Nós perdemos até a capacidade de contar cadáveres. Essa pandemia nos mostrou que nem aritmética espiritual a gente sabe mais fazer. A gente acha como 2, 5, 5 mil, 500 mil, é um número qualquer. Nós não temos mais. Só quem perde na sua casa, aí dói. Mas você saber que fulano tem que ser na carne.
navalha na carne, como se diz. Aí dói. Nós perdemos a sensibilidade. O mundo deveria parar cada vez que uma pessoa morre, cara. E não para, porque a natureza é impiedosa. A gente não consegue ter tempo nem para se lembrar das pessoas que foram do jeito que a gente gostaria, porque a vida não deixa. Porque a vida é impiedosa. Mas a gente pode criar beleza nessa vida impiedosa. Mesmo caindo em pleno precipício. É assim que a gente aprende a voar. Então, a gente pensa que ainda tem um chão para pisar, mas nós, que temos o que comer, que temos bem ou mal de onde construir dinheiro para fazer o salário do mês ou receber um salário. Mas isso é uma minoria na humanidade, cara. Só que a mídia da qual a gente vive dá notícia disso aqui. A gente pensa que está tudo indo bem. Não está. Mesmo para esses, a pandemia pega. Você nasce numa família rica em que tem lá 10 esquizofrênicos, um que se suicida, um que sofre problemas de síndrome disso e daquilo. É em todos os lugares. Pessoas bilionárias que se matam. Pessoas que não conseguem dar sentido aos segundos, aos minutos da sua existência. Ou seja, de novo, você não consegue produzir fora do âmbito da sua vida. John Lennon e outros falavam com muita propriedade. Pense globalmente e haja localmente, porque não dá para você agir globalmente, só pode agir localmente. E o local aqui é você. A sua vida, você se endireitar, você se... Né? Mesmo na desgraça, mesmo caindo em pleno desfiladeiro. É assim que a gente aprende a voar. Quando as religiões falham todas e restam os caminhos do yoga, da meditação budista, ou seja, do que for para você, entre aspas, se pacificar e crescer, isso é porque você já está caindo na falência do que as religiões promoveram, né? E a religião em si não é nada. A religião significa pelo modo como os religiosos se comportam na sua prática. Então nós já estamos em plena queda. Alguns aprenderam a voar. Infelizmente, a maioria das pessoas, quase todo mundo que eu amo é refém da crença em Deus. Basicamente, penso que todo mundo quase, invertendo um pouco. Não é que um esteja certo e outro esteja errado, é o jeito de cada um. Só que isso tem apequenado o ser humano. Ele caindo no desespero, Deus, 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 e Deus não vai me ajudar. Putz, o que é que eu faço? É aqui, nesse o que é que eu faço, que a gente tem que despertar os nossos potenciais, né? Para que a vida possa seguir. É muito curioso isso de a gente ver que a humanidade se desespera quando descobre que não tem um piloto na cabine, quando deveria levantar e ir para a cabine. Porque, na melhor das hipóteses, é uma oportunidade de você aprender a dirigir um avião. Mas o desespero parece que ainda é mais conveniente. A grande palavra que eu colocaria para a humanidade é a conveniência. É impressionante como a conveniência das coisas é o que faz com que as coisas vão para cá ou para lá. Aparentemente, parece mesmo que nós vamos precisar da falta de conveniência de algumas placas tectônicas se movendo, de mais e mais vírus, mais realidade, porque talvez aí torne conveniente para o ser humano realmente dar um bom da zona de conforto, né? Caminho para a vida. Parafraseando novamente o nosso Leandro Gomes de Barros, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Essa pergunta existencial que está por trás dessa poesia tão bonita dele, da qual eu gosto tanto, é impressionante como essa questão é perturbadora de se expressar, de se falar, de se olhar.
Veremos dias melhores, meu irmão. Um dia a gente ainda percebe que já foi jogado do abismo, que as penas estão crescendo, de que o fundo está chegando, mas enquanto isso, parece mesmo que a conveniência será a melhor palavra para se colocar na lápide dessa humanidade. Rogério, sempre é um prazer imenso estar aqui com você, mais uma vez estar aqui com você, é um refrigério para a alma ouvir essas palavras e tenho certeza que para toda a nossa audiência. Você gostaria de fazer algumas palavras finais do que você pensa para essa humanidade tão conveniente? Pois nós temos que fazer como a ciência faz, tentar nos afastar da ignorância, sem pretender dar respostas, descobrindo os comos, ou seja, o como as coisas acontecem, mas quanto aos porquês, a gente precisa colecionar hipóteses e não pontificar a verdade como as religiões fazem, né? Porque essa coisa da gente ser minimalista, como infelizmente nós estamos sendo, ou seja, o mínimo esforço, a comodidade, né? Hoje em dia as pessoas sabem pouco, no sentido de que nada se esforçam para saber. Saber pouco ou nada é sempre muito bom, quando a gente tem certeza que não sabe nada, ou sabe pouco. Mas a gente só descobre isso estudando muito. Ninguém sabe que sabe pouco sem estudar muito. E hoje a humanidade não sabe bulhufas nenhuma, é minimalista, mas todo mundo abre a boca para pontificar verdades. Esse é o mais distópico que eu conheço em termos do que a racionalidade humana poderia fazer da vida. É um fracasso, é a falência total de uma racionalidade que demorou bilhões de anos para surgir. Aí surge e se torna negacionista, sabe-se lá de quê, ou fanfarronista, sabe-se lá de quê, ou adepta de um automatismo subserviente a um sistema ideológico, político, religioso qualquer, que faz vista grossa para a corrupção, para o crime que aquele seu ídolo comete, mas você continua a ser lulista, bolsonarista, trotskista, esses ismos. Isso tudo é coisa velha, de lixo. Enquanto a gente estiver cultuando essas coisas criminosas para com a vida, não tem como novo surgir, cara. Não, mas para fulano não vi, eu vou repetir Beltrano. Essa mesmice de repetir. Nós temos que buscar o novo, nós temos que tentar sair desse minimalismo. Nelson Rodrigues falava que se as pessoas de bem tivessem a ousadia dos canalhas, o mundo seria outro. Como é que diabos a gente vai ser do bem financiando corruptos e criminosos? Sem dúvida alguma. Então, assim, nos falta sair do minimalismo. Isso eu digo a mim mesmo. Para seu azar, você está me escutando, para azar de quem está nos escutando, está me escutando. Imagina. Pode ser um refrigério para sua alma me ter por perto, mas a minha presença é incômoda. Mas, de toda forma, eu agradeço profundamente ao meu amigo Ari. Isso, a honra, a alegria de estar aqui. Peço desculpas, eu devo ter ferido suscetibilidades, mas fica o meu pedido de perdão. Sigamos, então, descobrindo como, através do método científico. E, antes disso, vamos perguntar cada vez mais por quê, seguindo o método filosófico. Sim. Rogério, prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Eu que agradeço. E espero ter várias vezes ainda. Você fica falando dessa história do seu corpinho aí, tá indo para lá, eu espero que você esteja profundamente equivocado e venha cada vez mais vezes. Viu? Você é muito bem recebido aqui, as suas polêmicas são um refrigério para a nossa alma. Vocês que estão assistindo o programa aqui, a gente sempre pede, eu acabo sempre esquecendo disso, inscreva-se aqui no nosso canal, dá o seu like, dá o curtir, compartilhe aqui esse programa com as pessoas que você acredite que possam aí achar interessante essas bobagens aqui que a gente diz, como o Rogério fala. Já estamos no abismo, já fomos jogados, só precisa descobrir quem jogou e por que foi jogado. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será, meus irmãos.